Qual que é a única certeza que a gente tem na vida? Olá, alma bonita! Meu nome é Mona Lisa Barcelos e sejam muito bem-vindos ao meu canal, As Cartas para Mim. Já pegou sua caneca? Já pegou seu cafezinho? Já pegou sua carta e sua caneta? Porque eu já peguei os meus. Vamos a mais um vídeo desse canal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, As Cartas para Mim. Abra essa carta comigo. Quando eu estava pensando sobre o tema do nosso canal, eu abri meu caderno de pensamentos, que é um caderno que eu tenho já faz muitos anos, uma data que está aqui é de 2011, então esse caderno me acompanha faz muito tempo e é um caderno onde eu sempre escrevi momentos da minha vida, né? Momentos de dúvida, momentos de incertezas, momentos de angústias. Então é um canal que é um caderno que está sempre comigo. Quando eu estou me sentindo angustiada, aquela coisa de não dormir, eu falo, nossa, eu preciso de escrever. Então, reforçando a intenção desse canal é justamente essa, né? Para a gente entender o valor da escrita para a gente, né? A gente ser humano mesmo, né? Não só a gente que está aqui no canal, mas desde sempre a gente escreveu, a gente tem a escrita como algo que foi sendo esquecido, né? Então eu quero deixar aqui a minha dica mesmo para você que tá angustiado, que está precisando de, às vezes, falar com alguém e não tem esse alguém, escreva. Porque quando a gente escreve, a gente tem que parar para pensar, tem que organizar nossos pensamentos e aquilo automaticamente sai do nosso coração mesmo, entendeu? Então, eu acho que é uma ligação direta entre o que a gente está pensando, tá bagunçado, tá turvo, e aí quando a gente escreve, a gente consegue clarear esses pensamentos e o que a gente realmente está sentindo, porque às vezes a gente nem consegue explicar para outra pessoa o que a gente está sentindo. Então, quando a gente realmente para pensar, para escrever, aquilo automaticamente é organizado. Assim como a gente precisa de organizar a nossa casa, a gente também precisa de organizar os nossos pensamentos, certo? E vamos à carta. A vida tem muitas surpresas e iremos entender somente com o tempo, experiência, maturidade e principalmente paciência. Somos testados o tempo todo e vivenciar intensamente isso faz com que duvidamos disso algumas vezes. Mas se desistir, não saberemos onde vai dar, certo? Mover em frente, mudar de planos é a parte principal do plano. As mudanças constantes são parte do que chamamos de instabilidade constante, que é a única certeza que temos. Tudo muda o tempo todo, e ter plena consciência disso e se adaptar a isso faz parte da sobrevivência. Às vezes não estou preparada para isso. Arriscar tudo realmente está sendo extremamente desafiador para mim, e assumir tais riscos é um pouco assustador também. E com certeza o maior risco é literalmente ter a minha pele em jogo de algo que eu acredito e sonho. Não posso desistir agora e não vou. Controlar ego e impulsividades é um dos meus maiores desafios nesse ano. É quebrar hábitos que estão inseridos em mim e preciso lutar bravamente contra. Serei forte. As decisões caem em mim, mas sei que precisam ser tomadas. Escolher dói, crescer dói, amadurecer dói, aprender dói, viver dói. Não adianta fugir do que tem que ser seu, do que você tem que passar, do que você é, do que você tem que viver e aprender.
Algumas coisas foram feitas simplesmente para não fazer sentido. Então vamos aos comentários e às reflexões dessa carta. Primeiramente, Tintim. Quando eu trouxe essa carta para a gente comentar aqui no canal, eu gostaria de falar muito sobre as nossas incertezas e as nossas incertezas sobre a vida. E respondendo, né, qual que é a única certeza que a gente tem, é que a gente muda e que a gente está em constante mudança o tempo todo. E essa é a única certeza que a gente tem. Então, quando a gente escolhe por alguns caminhos, quando a gente escolhe alguns movimentos na nossa vida, a gente tem que ter a certeza de que aquilo muda de alguma forma. Poxa, mas meu pai trabalha na empresa faz 30 anos, mas aquela empresa de alguma forma muda, e o seu pai também precisa de se adaptar àquelas mudanças, certo? Senão ele não estaria ali há 30 anos. Então, uma profissão, nossa, eu escolhi hoje ser, sei lá, advogado. As leis mudam o tempo todo, alguma coisa sempre muda, sempre tem alguma reforma tributária que ele precisa de estudar, que você precisa de estudar como advogado. Então, a mudança é a única certeza que a gente tem na vida, certo? Eu tenho um relacionamento muito duradouro. Você não é a mesma pessoa quando você começou aquele relacionamento, e a pessoa também não é a mesma. Por isso que muitas pessoas não dão certo, né? Porque as pessoas não conseguem se adaptar à mudança do outro. Então essa é realmente a única certeza que a gente tem na vida, de que tudo muda o tempo todo. E a gente tendo essa consciência de que tudo muda o tempo todo, e a gente não ser apegado numa ideia, e sim numa essência, a gente consegue se adaptar e ser menos frustrante, né? Então, quando a gente, poxa, me apaixonei por aquela pessoa e eu tinha uma ideia dela, aquilo não vai dar certo, porque quando a gente se apaixona por uma ideia, a chance daquilo mudar é muito grande. E sim, a gente tem que se apaixonar pela essência, né? Então, voltando para a profissão, quando você escolhe advogado como essência, isso tem uma chance muito maior de dar certo. Então, se você se apaixona por uma ideia do que a advocacia pode te trazer, a chance de você se frustrar com aquilo é muito grande. Então, fazendo um resumo da ópera, a gente é ser humano, e o ser humano tem a capacidade de se adaptar às mudanças o tempo todo. Hoje eu estou num cenário maravilhoso, estou perto do Bico do Papagaio, aqui em Itajaí, Santa Catarina. E a prova de que a gente consegue mudar e a gente consegue principalmente ser melhor é que há 3 meses eu vim morar aqui, perto do mar, que era um desejo que eu tinha. Às vezes é aquele desejo que a gente tem no fundo do nosso coração e a gente não verbaliza muito, né? Então, estar a 5 minutos da praia de moto, para mim, é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E é óbvio que a gente se adapta muito bem a uma mudança boa, né? A gente ficar perto do mar, ficar perto... Eu falo que o mar traz uma sensação de Deus muito grande pra gente. Quando a gente olha aquela imensidão, quando a gente olha aquilo
não tem fim e é a sensação que eu tenho de estar mais perto de Deus. Voltando ao vídeo, a gente se adapta muito bem às mudanças, só que a gente tem que prestar atenção nas mudanças ruins, né? Então tem uma frase que eu gostaria de mencionar aqui, que o que a gente não está mudando, a gente está escolhendo. Então, quando a gente não está mudando, a gente está escolhendo. Então, quando a gente chega diante de uma escolha, que é o que diferencia os bem-sucedidos dos mal-sucedidos, porque quando a gente chega diante de uma situação que a gente se vê, poxa, eu preciso de escolher agora, o que eu faço, né? E quando a gente está diante disso, se a gente não está mudando aquilo que nos incomoda, que nos tira a paz, que de alguma forma não tá bom pra gente, aquilo está sendo escolhido o tempo todo, o dia inteiro, todos os dias. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as nossas não escolhas também, né? Então quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo de alguma forma. E quando a gente fica incerto de algumas escolhas, a gente precisa de olhar para dentro. E esse olhar para dentro é muito difícil, né? A gente se encarar, a gente se entender, a gente olhar o que não é bonito dentro de nós. Mas isso precisa ser visto para que isso lá na frente não se torne um grande problema. E uma frase também que eu quis trazer aqui é: o preço da indecisão é maior do que decidir errado. Então, justamente quando a gente escolhe não decidir, isso é muito maior do que a própria decisão, né? Não sei se eu estou sendo muito viajada aqui, mas gostaria de me conectar com pessoas que entendam o que eu estou falando. É por isso que às vezes é tão difícil eu ter decidido fazer esse canal, e estar aqui é uma decisão minha, né? Mas eu gostaria de justamente me conectar com pessoas que entendam a importância disso ser dito, sabe? De que se você está incerto de alguma coisa e se você não decide algo, é muito esse peso da indecisão, do não escolher, é muito maior do que você tomar realmente uma decisão. De tipo assim, não, eu quero isso, do que ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro é muito pior do que você realmente decidir o que você quer, entende? E essa indecisão e essas escolhas é muito parte da única certeza que a gente tem, que é a mudança, né? Então, mude, decida e seja fiel com as suas crenças e com com seus valores e com as certezas que a gente tem dentro do nosso coração, né? Então, se a gente tem uma certeza muito latente, né? Tipo, nossa, eu tenho certeza que, por exemplo, Deus existe. Então, isso vai se mostrar como uma certeza aos poucos dentro do seu dia a dia. Nossa, essa eu viajei muito. Então, a única certeza que a gente tem na vida é que tudo muda e que decisões precisam ser feitas. E que essas decisões nos levam à nossa essência, né? Então, eu espero que você do lado daí esteja decidindo ser você. Que você não se perca nos seus pensamentos, nas suas escolhas,
E eu te digo uma coisa, sempre dá tempo de escolher o que é bom para você, certo? Então esse foi mais um vídeo do canal. Gostaria de reforçar aqui o e-mail aqui na descrição do vídeo para que vocês enviem as suas cartas, os seus pensamentos, as suas loucuras, assim como eu estou dividindo a minha com você. Um passarinho decidiu invadir aqui o vídeo, ficou bem bonito. Então envie as suas cartas, os seus pensamentos, reforçando aqui o meu compromisso com esse canal, que é incentivar vocês a escrever, a colocar tudo que te deixa angustiado no papel. Você não precisa de me enviar esse se você não se sentir confortável, mas escrevam muito, escrevam, porque organiza os seus pensamentos, organiza as suas loucuras, e é isso que a gente quer fazer aqui, certo? Eu quero que você escreva bastante, que você coloque para fora, que você organize os seus pensamentos e me envie uma carta, né? Me envie aí uma carta para que a gente possa compartilhar aqui as nossas angústias e sermos emocionados juntos, certo? Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo do canal. Esse é o segundo. Estou muito feliz de estar aqui gravando esse vídeo para vocês. E até a próxima, certo? Até logo, alma bonita.